Pode ler, Tiago. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A propósito do tema que, conforme o texto indica, é a santificação. Santificação que vem de duas palavras do hebraico, kadesh e kodesh. Uma significa se desligar, né? se distanciar, se separar. E a outra tem a ver com cortar. Porque a santificação tem a ver com esse processo não de exclusivismo, não de superioridade em relação aos demais, mas um processo de se assumir habitado pelo Espírito de Deus, ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando a gente vai ter esses sentimentos, nós mesmos podemos fazer uma interpretação e um uso errado disso, mas de maneira que a santificação ela se impõe. Ou seja, ela não é um ritual que começa com as nossas práticas exteriores. Ela é um curso e um percurso que a gente vai traçando na presença de Deus e diante das pessoas, que começa com alguém te acha muito esquisito, alguém tem raiva de você porque te acha muito correto, e na verdade você não está fazendo nada, né? Mas as pessoas vão, é o exclusivo, o sabe tudo, não sei o quê. Mas isso é só você assumindo aquilo que está em você, e você não está agindo contra ninguém, você não está existindo contra ninguém. Estou dizendo isso porque essas foram as palavras de Jesus. Ele dizia assim, você vê que o texto bíblico ele é ambíguo, porque numa hora ele fala assim, o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por outro lado, Jesus também fala, eu vim para julgar este mundo. Em que sentido? A presença dele faz correr as baratas, as moscas, aquela coisa que gosta de carniça na existência, né? Então, quando ele fala assim, estabeleceria a minha igreja, o meu povo, aqueles que se reúnem, e as portas do inferno não prevalecerão contra essas pessoas, ele está dizendo isso, a presença de quem leva Deus a sério acaba gerando conflito. Seja um estranhamento, que as pessoas de bom coração acabam entendendo que era só um estranhamento, né? Seja um ódio dos correligionários. Quem matou Jesus no sentido histórico e existencial do termo foram seus correligionários, os judeus, praticantes do judaísmo, que seguiam a lei de Moisés e acharam aquele homem muito esquisito e muito santo para o gosto dele. Santo nesse sentido, de separado e cortado. São dois processos dolorosos que a gente faz a vida inteira, desde que o Espírito Santo passa a nos habitar. A gente tem que passar por múltiplos processos de separação e múltiplos processos de corte. Corte naquele sentido radical que Jesus falou, olha, é melhor você entrar no céu, santificação, sem o seu braço direito, do que ir com os dois braços para o inferno. Isso é corte. E olha, é o que o Paulo está dizendo aqui. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que a gente saiba o seguinte, esse processo não é meu. Ou seja, eu tenho que me gloriar nele e não em mim. Não é um processo meu, não é uma novena, não é um ritual. Embora cada pessoa vai ter que descobrir aquilo que é disciplina como ser humano para determinadas coisas, porque nesse processo de santificação, é como se a santificação fosse o outro lado do perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque nesse processo de santificação eu posso ir desenvolvendo raivas, eu posso ir desenvolvendo ódios, eu posso ir desenvolvendo ridicularizações, né? Eu não vou jejuar não, porque eu já passei muita fome na vida. Não é recomendável a pessoa pensar assim, que é muito semelhante e esse polvio que eu já não suporto mais, de Israel no deserto, né? Eu vou ficar orando? Quem diz isso? Fica assistindo série a madrugada inteira. Tá vendo? A santificação, ela acaba em nós
sendo o outro lado do constante perigo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque quem nos capacita a sermos santos é o Espírito que nos habita. Mas a gente vai empurrando esse Espírito com a barriga, né? Por isso que a gente não tem do que se gloriar. A gente precisa assumir que o Espírito Santo nos habita e falar: opa, hoje eu não vou fazer isso, que eu preciso passar por aqui. Que é aquilo que a gente já falou em outros estudos, né? Às vezes parece um comportamentalismo, mas na verdade é a gente assumindo o Espírito que nos habita, que quer nos ensinar o dia inteiro, que comunga conosco, né? No sentido prático, por exemplo, santificação é você sair dos seus muitos afazeres numa quarta-feira à noite e vir aqui compartilhar da palavra, porque eu, como psicólogo, tenho que participar de congressos que têm a ver com a minha profissão. Eu, sendo professor, tenho que viver estudando de acordo com a minha profissão. Um juiz tem aqueles calhamaços de livro que eles têm que estar o tempo inteiro, não só lendo, como interpretando e reinterpretando a lei. Um jogador de futebol tem de se disciplinar, né? Até naquele vídeo que vocês mandaram o link, o Caio pega aquilo, né, que a gente forma uma sigla do SAL, né? O soldado, o atleta e o lavrador, que é nenhum soldado em guerra vai se envolver com os negócios dessa vida. Essa disciplina é santificação. A gente vai perdendo com o tempo esse caráter de missão. Ou a gente quer encher a paciência dos outros, ou a gente não quer se comprometer com Deus, né? Um atleta também, ele precisa de concentração para cumprir aquilo que lhe é confiado. E um lavrador, ele tem o direito de se alimentar daquilo que ele cultiva, né? Vai dizer o apóstolo Paulo. Então, reconhecer esses processos é reconhecer a santificação que Deus nos deu. E santificação passa por essa consciência da disciplina, né? Que são chamadas disciplinas espirituais, que o melhor livro que eu conheço sobre isso são as disciplinas espirituais do Richard J. Foster. Que é para a gente, quando eu li aquele livro, eu passei a me apropriar daquilo que já me habitava, e não no sentido assim, eu vou fazer assim para eu agradar a Deus. A gente corre sempre esse perigo, né? Ou de confundir santificação com comportamentalismo, ou de banalizar a santificação até você ir se tornando uma pessoa fria, seca, impiedosa, cheia de conceitos sobre a vida alheia, e a sua vida está toda perdida. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o Paulo chega e fala assim: é para que ninguém se glorie. Ninguém consegue se santificar por conta própria. Por outro lado, quando você entende que você não consegue se santificar por conta própria, mas não ouve a voz do Espírito que te fala todo dia, o dia inteiro, em todos os acontecimentos. Hoje, esse dia foi muito intenso com as coisas que estão acontecendo aí no Brasil, né? Mas não houve nada dessas coisas que eu vi, li, percebi, um ônibus dentro da sala, aquela coisa toda, que eu não fiz isso em oração. Quer dizer, isso é santificação, que é o quê? Cara, eu sou professor, sou psicólogo, sou pastor. Não, eu sou um infiltrado cheio do Espírito Santo neste mundo. Aí tudo que está acontecendo aqui é Jesus se regozijando comigo, a gente está conversando, e dane-se que achar que isso seja alucinação. Eu estou muito feliz com as coisas que estão acontecendo hoje. Feliz no sentido de que, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, a gente tem que gemer junto com a natureza, aguardando o dia da redenção, né? E enquanto eu aguardo o dia da redenção, eu vou sendo redenção agora, entendendo os mecanismos políticos, ideológicos, religiosos, educativos, né? Psicológicos, sociais. Eu estou fazendo isso tudo em culto a Deus. E é isso tudo que vai sendo adubo para quando a gente se reúne como eclésia, igual a gente está fazendo aqui agora. Então, quando uma pessoa está cercada disso tudo e fica indiferente a isso tudo, é aquilo que eu falei. A santificação acaba sendo o outro lado da moeda da blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que Jesus, Deus em pessoa, falava: olha, vigiem, que o Espírito está pronto. O Espírito de Deus que habita em vocês está santificando vocês, mas a carne quer fardo, a carne quer sustento, a carne quer justiçamento, o Espírito quer justiça. A carne quer estética, o Espírito quer ética. A carne quer ética, o Espírito quer verdade.
Então a gente está toda hora negociando entre esses extremos, né? Isso é santificação. E aí, antes da gente entrar na questão da santificação, um primeiro processo de santificação está lá em Mateus, no capítulo 18. Porque santificação, ele não é um ato individual. Eu sozinho, ermitão, indiano, né? A disciplina. Não sei se vocês já viram, eu vi outro de uma matéria onde a pessoa foi conhecer alguns recônditos da Índia. E lá, por exemplo, como é que é o nome daqueles líderes espirituais da Índia? Eu tenho que começar com B. E aí tem alguns lá que praticam algumas disciplinas. Teve um, por exemplo, ele levantou o braço até o braço dele secar. Aí como o braço dele passou a ficar seco, então ele passou, ele deve estar vivo ainda hoje. O braço dele secou assim. A disciplina ali, ó. Disciplina é uma coisa, santificação é outra. Mas aí com aquele braço ali ressecado, as pessoas vão lá pedir conselhos e tal. Então ele criou um símbolo de disciplina, de santificação à la indiana. Jesus espera de nós coisas muito mais simples. Mas elas são tão simples que a gente as trata como coisas ridículas. E Jesus não se fala de rogado. Vocês pensam que é ridículo? Então vamos lá no ridículo, em Mateus, no capítulo 18, que diz assim, ó. Ou melhor, prefiro que vocês leiam. Mateus, capítulo 18, dos versículos 1, dos versículos 1 ao 4, mentira, do versículo 1 até o 7. Isso. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, nós temos algumas, digamos assim, algumas performatividades de Jesus quando ele está falando da santificação, sem usar a palavra santificação, sem usar a palavra distanciamento e desligamento, né? Tem a ver com separação, que no Antigo Testamento passava por rituais pessoais, como o do Nazireu, né? Que eles não podiam ter contato com vinho, alguns tinham que deixar o cabelo crescer, outros deixavam a barba crescer. Tinha um nazireado temporário, um nazireado vitalício, que foi o caso de Sansão e do próprio Jesus, né? Tinha um João que pertencia lá aos... esqueci o nome da religião que o profeta João, primo de Jesus, pertencia. Os essênios. Possivelmente ele tinha uma vibe essênia. Tinha determinados tipos de purificações, de alimentos, etc. Que essas coisas são humanas e aí cada um vai entendendo o que precisa fazer, né? A gente não pode empresariar a santificação. Critérios para você nunca, para Deus não falhar na bênção na sua vida. E já não existe sabedoria, não é disso que ele está falando. Mas cada um se conhece e cada um precisa se postar diante de Deus. E às vezes até as nossas loucuras viram um instrumento de santificação diante de Deus, que era o João, que era visto como esquisito ou exquisito ou fora dos quesitos, né? E Jesus se agradou dele. Olha, vocês estão achando que é um caniço desorientado no deserto? Não negou fogo, morreu com a cabeça no prato. Para vocês é um idiota, para mim não tem profeta maior do que ele. Jesus disse isso. Eu morro por um elogio desse, né?
Porque até hoje, para pastor, o João foi criar caso lá com o caso do rei, fica interferindo na vida alheia. A gente começa a escutar essas coisas no dia a dia. Aí você tem que ter autocrítica. Peraí, quem está me criticando está tentando apontar para alguma coisa. Mas eu não posso pensar nisso sem fazer o outro contraste. E papai do céu, pensa o quê? Ser santo é fazer isso. E quem é que faz isso? Eu gosto que, ainda que o escritor bíblico não tenha planejado, ele usa o termo criança. Porque o Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13 o termo menino. Meninice é a criança que não quer crescer. Né? Menino gosta de disputar com o outro. Nossas crianças, quando eram pequenas aqui, uma delas brincava de ser Deus. Criança bate no animal, em boneca, né? O menino, as suas meninices, né? A criança caída. Mas Jesus pega o aspecto da mais tenra e mais pura infância, que é a pureza, que é a dependência alegre, que é a dependência confiante. Não é dependência porque tem problema psicológico, é dependência porque confia. É como que Jesus estivesse dizendo, se a criança depende da mãe e do pai e neles confia, por que vocês não podem ser crianças em relação a mim? Né? Porque nós somos ingênuos, medrosos, corretos, não sei o quê, mas em relação a Deus a gente, não sei não. A gente é igual aquele cara que enterrou o talento. Visto que tu és um cara que semeias, que colhes onde não semeaste, se é um pilantra, se é fogo consumidor, aí Jesus está assim, só basta vocês serem crianças. E aí ele faz duas coisas aí que os crentes preferem não olhar para uma parte. Ele pega uma criança concreta, coloca no meio deles e fala assim, se vocês não agirem como esta criança, vocês não são dignos do meu reino, de viverem as minhas verdades, de anunciar e de proclamar o meu evangelho. E qualquer que recebeu uma criança como esta, tá vendo? Ele está entre o concreto e o simbólico. Eu tenho que receber uma criança como essa, menino, pessoinha, pequenininha, ingênua, com toda a sua meninice. Dela é o reino de Deus. E aí ele vai falar, mas também, ai de quem fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Ele está falando da criança concreta e da criança espiritual. Ele não separa as duas coisas. É como se a criança concreta já fosse uma criança espiritual. E agora, pessoas adultas precisam se tornar crianças espirituais. Em relação ao nosso relacionamento com Deus. Em relação ao nosso relacionamento com a humanidade, nós temos de ser homens amadurecidos, ainda que se termine com a cabeça na bandeja de uma perua romana, lá na realeza de Herodes. Foi homem. Morreu porque foi criança de Jesus. E Deus não vai deixar de retribuir quem faz uma maldade dessa. Né? Então, a santificação já começa por aí. Eu preciso ser adulto diante dos homens, mas eu preciso, até para ser adulto diante dos homens, da humanidade, né, digamos assim, mas eu gosto do termo homens porque a humanidade caída é a pura coisa de homem, coisa bem ruim mesmo, a maldita terra por tua causa. E as mulheres vão na fita, mas o mundo é dos homens nesse sentido. E aí, antes de eu ser adulto diante dessa humanidade caída, eu preciso ser criança dependente de Jesus todo dia. Não tem santificação que não comece por aí. Não tem separação que não comece por aí. Né? E a gente tem que o tempo todo olhar para isso, porque você vai ficando muito competente e vai falando assim, fica aí Deus, aqui eu resolvo, aqui é comigo. Aí Jesus está assim, não, quem não age como uma criança? Quem não age como uma criança em relação a Deus. O que é em relação a Deus? É as nossas inseguranças. Nós somos inseguros, nós somos incertos, mas a gente precisa confiar no que Ele fala. Meu pai me chamou para uma aventura, eu confio nele, estou indo. Ele é a minha garantia. Eu não tenho nada de fora, eu só tenho aquele que me chamou. Isso é santificação. Mas por que eu estou dizendo isso? E aqui eu vou, hoje, fazer apenas uma aplicação desse aspecto da santificação. Que hoje, neste dia, no Brasil,
a gente está vendo aí duas coisas efervescentes envolvendo crianças. Uma de maneira disfarçada e ampla, mesmo assim pecaminosa, e outra de maneira tenaz, específica, cortante. E a gente está vendo os crentes sem dó das crianças. Essa parte me escandaliza. E é legal falar isso aqui porque, por exemplo, eu estou diante, né, de uma mulher grávida. E aí, ser criança é confiar em Deus. E confiar em Deus te leva a algumas ideias absurdas. Porque é absurdo para quem anda com lógicas humanas, mas é totalmente cabível para quem confia em Deus. Né? E ser criança, eu não posso tratar ninguém com preconceito, mas eu preciso confiar naquele que se revelou a mim. É em nome dessa confiança, é em nome dessa minha relação com ele que eu preciso ser um biruta como João Batista e dizer certas coisas que as pessoas não querem que eu diga, porque a humanidade é correta demais para ouvir a voz de Deus. Mas se eu tenho Deus na minha torcida, se Ele que é o autor da minha vida e é o meu torcedor, eu sou um blasfemo se eu não vou falar as coisas que Ele me fez entender para falar. Nossa, por que eu estou falando isso tudo? Porque mesmo diante de uma mulher grávida, o que a gente faz que envolve criança? A gente romantiza a fecundação. Todo espermatozoide que entrou no óvulo é obra de Deus. E não é. Eu sei que isso é palavra que só se entende depois que eu estiver morto. Mas não é. Eu até diria que a gente precisa às vezes voltar no Antigo Testamento e aprender algumas coisas com a brutalidade deles. A brutalidade deles nos indica algumas coisas. Me previne do nazismo, mas me faz entender algumas coisas. Por exemplo, no Antigo Testamento, o que era um filho bastardo? Filho bastardo é aquele filho que foi feito fora do casamento. E aí Deus conversou a linguagem que eles entendiam. Vocês não conseguem ver essa pessoa que foi feita fora do casamento como alguém que eu fiz? Aí Deus não discute isso aqui. Ele fala, beleza, filho bastardo não pode entrar na congregação. Quer dizer que Deus concorda com isso? Não. Mas quer dizer que Deus entendeu o povo. Se o casamento é algo feito por Deus, se nós somos um povo separado de Deus, então o marido teve filho com uma mulher fora do casamento, esse filho, ele pode ter até algum jeito, mas não vai poder reunir com a gente não. Isso é feio, humanamente falando. Mas isso deveria nos ajudar a entender que um espermatozoide que entrou no útero de uma criança de 10 anos de idade, até que Deus se revele, porque eu me relaciono com Deus, é porque Ele se revela. Qual é a blasfêmia dos religiosos? Eles se relacionam com Deus e não querem ouvir o que Deus tem a dizer sobre coisas bizarras. Porque se o povo do Antigo Testamento perguntasse a Deus, é assim mesmo, Senhor? Ele falaria. Aí hoje o povo que idolatriza a Bíblia não pergunta a Deus, Senhor. O que a gente faz? A gente com medo de julgar Deus, a gente esmaga a menina. Porque uma pergunta de criança é aquela que pergunta, por que o dente é branco? Eu tenho uma pergunta de criança para fazer para o meu papai do céu. O senhor está mesmo no pinto de um estuprador de criança? Para enfiar um espermatozoide no útero dela e aquilo virar um neném? O que a religião faz? Entrou no espermatozoide e é a obra de Deus. Eu sou uma criança, velho. A única coisa que eu posso fazer é amar uma menina que está grávida diante de mim pedindo socorro. Porque eu sou uma criança. O amor de Deus me envolveu. Aí, o que a religião fala? Não, mas e o feto? Ele não tem culpa. Aquilo só chegou até ali porque uma juíza, uma promotora, um poder público foi empurrando as coisas com a barriga, né? Foi empurrando o que estava na barriga dos outros. Porque se fosse na barriga da juíza, ela estava morto. Se fosse... O André Valadão fez uma declaração hoje, blasfema. E aí a gente precisa evocar para os nossos dias o espírito de Elias. André Valadão, tu é profeta do Senhor mesmo? Você é profeta do Senhor mesmo, André Valadão? Filho do Márcio Valadão, homem honrado? Então se você é de Deus, sentença contra André Valadão. Se você é de Deus, pela sua frase dita em público contra uma menininha, Deus vai te corrigir em público. Se Deus não te corrigir em público, é porque você não é de Deus. Sentença, é assim. Nossa, você falou uma grande besteira. Beleza. Eu sou fã, seguidor de um Deus que foi morto por causa de besteiras.
O meu Deus falou assim, destruir esse santuário em 3 dias eu construirei. Ele nem se preocupou de provar aquilo concretamente. Foi crucificado por causa dessa frase idiota. Agora, a minha besteira tem fundamento. Eu estou aqui torcendo pelo senhor André Valadão de que ele seja homem de Deus. Homem de Deus como Caio Fábio, pecou em público, é corrigido em público. Homem de Deus como o pastor Milton Ribeiro, o pastor Gilmar Santos, eu acho que eles são homens de Deus. Pecar em público, vão ser corrigidos em público. Homens de Deus como Davi, pecou em público, foi corrigido em público. Porque santificação é entender que sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Todos nós aqui devemos muito a Deus diante de Deus. Agora, aquilo que você faz em público, zombando de pequeninos em público, por isso o discurso de Jesus termina em escândalo, né? Ai daqueles por meio de quem vier o escândalo. É quando você tem uma juíza que conhece a lei, ela descumpre uma lei. A lei brasileira dá direito automático em qualquer tempo ao aborto numa criança, porque todo toque impróprio em criança é chamado por essa mesma lei de estupro. Porque a gente não faz ideia da confusão mental e do horror. Aí a juíza levou tudo para o organismo. Você está bem? Ah, está bem. Não tá doendo, não? Não são dores físicas, imbecil da lei. São dores psicológicas, são abortos existenciais. Quem está falando aqui é um psicólogo. Eu atendo pessoas que escaparam de um aborto e nasceram de estupro. Eu não conheço nenhuma que viva feliz. Por quê? Essa pessoa, e o feto, beleza, vamos salvar a vida do feto. Alguém descobre que esse feto é filho de estupro. Aí, vizinho dessa família que vai adotar, gente dentro da família que vai adotar, o padrasto que vai adotar, o pastor que vai adotar. Eu atendo atualmente pessoas no consultório que nem precisaram ser filhas de estupro, foram filhas de um outro tipo de estupro, que sofreram de maneira atroz por meio de lideranças cristãs que diziam para ela: ah, você é filha de estupro mesmo, você deve ser uma maldição, vem aqui. E aí a pessoa tenta pedir socorro. Eu lembro que eu ainda estudante de psicologia, a gente foi atender um estágio coletivo e eu briguei com o pessoal lá na hora da reunião de estágio. Porque eu fiz uma pergunta que eu puxei a resposta da menina e ela lá respondeu ao grupo como é que as coisas aconteciam. E essa menina começa a contar pra gente que ela tinha sido estuprada até pelo comissário da infância. A mãe batia tanto nela, porque é filha de estupro, aí a mãe espancava tanto ela com fio elétrico, com um monte de coisa, e aí o poder público foi resgatá-la, foi trazer para Belo Horizonte. No caminho, o comissário da infância e juventude estuprou ela. E ela vai contando detalhes da cena. E o comissário está aí, impune. Aí a menina contando isso, os estudantes de psicologia estão assim: gente, mas alguém fala isso assim na primeira sessão? Eu falei: gente, não vou ser psicólogo mesmo, é? Eu vou ficar julgando uma pessoa que está abrindo o coração desesperado. Outra pessoa vai assim: mas isso deve ser fantasia. A pessoa está numa sessão, ela precisa ser ouvida. Quem não consegue ouvir o que está sendo dito, e se for engano? A gente vai ter tempo, a gente vai ter sessões, a gente vai ter um monte de coisa. É porque a maldade é tão bizarra que quando a criança tenta contar, parece até mentira. E ela dá conta relutante: será que eu não estou inventando? Para você ver que a pessoa está com um nível de consciência, né? Mas eu lembrei disso porque aí os outros comentários, vindo tanto de estudante quanto de outras pessoas. A fulana, eu estou falando de filhas de estupro, que a sociedade tratou de fazer sobreviver. Fulaninha se acha gostosa, né? O vizinho comeu ela, o pai comeu ela, o irmão comeu, o pastor, todo mundo olha para ela, se acha gostosa. O que eu estou querendo dizer? Que nós que não somos Deus, e graças a Deus eu só posso ser ser humano, eu tenho que amar uma criança de 10 anos que está grávida de um estupro, estava no pinto ungido do estuprador de um menino de 10 anos. É o Senhor mesmo que enfiou um bebê na barriga de uma criança de 10 anos? Por que crente consegue pensar em feto e não pensa na criança? Não adianta você falar isso aqui. Vão demonizar quando isso aí for para público. Mas eu acho legal isso, a lei brasileira é muito boa. Graças a Deus, parece que o Ministério Público vai tratar de fazer autorização
Porque eu sou tão criança e eu creio tanto em Deus, que se Deus entender que um produto de um absurdo desse tem de vir à existência, ele sai voando no hospital. Vira até testemunho. Mas em geral não é isso que eu vejo não. Em geral, as melhores histórias que eu conheço, as pessoas são todas lesadas. Tentam suicídio todos os dias. Não são felizes. Ou então entram para o meio evangélico que as lesa. E aí passam a pregar, a justificar. Ai, Deus providenciou. Eu atendi outras pessoas também, que foram estupradas aos 10, 11 anos, e se tornaram pessoas adultas, muito complicadas, confusas e até diria assim, parceiros de Satanás. Porque não foram acolhidos pela sociedade, e aí como diria Jesus, a sociedade e até a igreja tornou essa pessoa 2 vezes mais filho do inferno. Né? E a pergunta feia, esquisita, mas de criança é essa. Há existências que são piores do que o aborto se tivesse acontecido. Pega o caso dessa juíza aí. Quando você vai ver no estilo de pergunta que ela está fazendo para a menina, essa juíza, ela está querendo vender o feto que está na barriga dessa menina. Olha que coisa macabra. O discurso é, não, estou pensando na vida. Aí a frase do André Valadão. A juíza agiu errado. Olha, não é porque a menina é uma criança que o feto deixou de ser uma vida. Correto. Primeiro que ele errou, né? Ele como pastor, deveria saber das leis. A juíza errou. A lei garante o aborto automático a essa criança, independentemente da gestação. E segundo, ele fala de vida para banalizar a criança. Que é o que a gente faz no mundo dos homens, né? A gente fala muito de vida porque a gente quer banalizar a criança e a mulher. A criança e a mulher. A criança e a mulher. Aí eu falo de vida. Até nessa semana, numa das salas que eu dei aula, a gente joga assim, só para deixar os meninos perturbados. Alguém aqui duvida que Deus fez a barata? Que Deus fez a cobra? Que Deus fez isso? E se é um barato passar aqui, mato! Então, por que você está preocupado com a vida agora se você mata um tanto de vida que Deus fez? Aí eu fiz aquele discurso. Foi Deus quem fez e você mata. Ah, mas é um feto. Eu falei, pois é, alguém que é crente, alguém acredita na teoria da evolução? Não, que isso é um absurdo. Engraçado, você não acredita na teoria da evolução, mas você é evolucionista, né? Quer dizer, quando é feto humano, ainda que colocado na barriga de uma criança por um estuprador, aí eu vou lutar pela vida. E dane-se a menina. Isso é difícil de entender. Eu estou aqui semeando para o futuro. Para as crianças que vão se converter, porque essa geração já ficou maldita, amaldiçoada pelas ideias cristãs que geralmente não tem nada a ver com Cristo. Então esse é o primeiro evento que envolve crianças que está acontecendo hoje. O Ministério Público, graças a Deus, tem gente honesta lá, né, estão tentando determinar o abortamento. E é para você fazer uma situação dessa que é uma situação macabra. Eu reconheço que o feto não pediu para vir à luz. Mas entre um feto e uma menina, eu sou um ser humano. Eu preciso olhar para Deus e falar, Senhor, eu só dou conta de amar a menina. E o feto, se o Senhor entender que ele vai ter de vir à luz, porque o Senhor é quem vai guardá-lo, é o Senhor que vai fazer. Porque criança confia no pai, mas os adultos confiam nos próprios métodos. E aí, ó, estão batendo na menina. Né? Assim, o vídeo, né, que eles publicaram vai virar aula. Vou pegar a frase que faz aquela juíza, vai virar aula. Fora a maldade que depois também eles fazem de tentar inquirir, né, a criança, a ficar falando o que aconteceu para várias pessoas que... E né, vão julgá-la, assassina, ela tem que ficar lembrando é uma vida. Tudo, lembrando e relatando tudo no lugar. A gente não aguentaria um dedo nas regiões onde o sol não bate. Parece que a menina, além de ter sido estuprada várias vezes, acho que foi por um tio de novo, né? Geralmente é tio, irmão de mãe que faz esse tipo de coisa. Tem que carregar aquele produto. Não, quando nascer a gente vai levar embora. Vai levar embora para fazer sabe lá o que com esse bebê. Porque enquanto a gente está falando aqui, o que está tendo de bebê sendo experimentado... Não, o importante é que não abortou.
Eu não sei o que é pior, se esse feto ser abortado ou ele agora virar ratinho de laboratório aí, mundo afora. Né? Então Deus está olhando para essas coisas, a religião não consegue olhar para essas coisas. Quer falar? Não. Esse é o primeiro evento que envolve crianças, que é o evento descarado. E aí Jesus está assim, ai de quem fizer tropeçar um desses pequenos, e o André Valadão, quando ele faz uma frasezinha tão curta como a bomba atômica, BUM! Porque a frase dele contém uma banalização à criança. Não é porque ela é uma criança que o feto deixou de ser uma vida. O que ele fala? Isso. Perguntar para ele, você achou que a juíza agiu correto no caso da criança Santa Catarina? Olha, não é porque a menina é uma criança que o feto não deixou de ser uma vida. E ó, lacrou, lacração da desgraça vinda da boca de um pastor. Porque esse pastor, que é o mesmo que recebe bandido na casa dele para fazer cerimônia para rir do Brasil, porque ele mora fora do Brasil. Rico, poderoso. Olha, eu tenho maior carinho e respeito pelo Márcio Valadão, pela Ana Paula Valadão, e tento ter pelo André Valadão. Mas ele é um homem que está do seu conforto. Está muito maravilhoso, muito pop. E aí, o que eu posso torcer para um cara desse que eu acho que é de Deus? Que o Senhor o arranque dessa altura das idolatrias. Porque os últimos atos de André Valadão foi receber o jornalista Alan dos Santos, boca profana, lábios impuros, um ser nojento. Ele recebe ele na casa dele, no evento cristão. Chama o Eduardo Bolsonaro, que é um bandido profano, criminoso, para dar palestra conservadora. É esse mesmo cara que fala assim, não é porque ela é uma criança que o feto deixou de ser vida. Filosofia do diabo. Porque, como diria João, né? Se eu não consigo amar uma criança barriguda de estupro a quem eu vejo, por que eu vou alegar amar um feto que eu não vejo? Porque ainda tem as fantasias que eles fabricam, né, no imaginário popular. Porque as tecnologias de abortamento, no caso desses, não causam sofrimento nem para a menina e nem para o feto. Eles primeiro fazem o feto dormir e ele nem sentiu como... eu não sei, inocente. O feto não é inocente porque ele nem sabe que ele existe. Inocente é a menina, que teve um pinto maldito dentro dela várias vezes, que deve estar ouvindo poucas e boas de familiares. Essa menina precisa ser amparada, mas a sociedade não consegue amar essa menina com o discurso da vida. Aí, outra pergunta, mas pastor André, e se fosse a sua filha? Eu ia cuidar dela e a gestação ia até o fim. Primeiro que ele está mentindo. Se uma filha dele ficasse grávida, acho que ele não tem filha, né? Mas se ficasse grávida, vocês iam ver a hipocrisia operando. Ele ia dar um jeito de eliminar, né? Porque esses caras são os mesmos caras que acham que um filho feito antes do casamento tem uma maldição. Quanto mais um filho feito de estupro, vocês acham que eles pensam o quê? É todo um discurso contraditório, mas qual que é o segredo da contradição? Tem a ver com isso que Jesus falou. É só para não contemplar a menina. É só para isso. É puro ódio existencial à mulher. Então essa é a primeira parte de um evento envolvendo crianças que Jesus fala, ai de quem fizer tropeçar um pequenino. Então quem é de Jesus e faz tropeçar um pequenino, tem de experimentar o seu ai, que é um ai que salva. E entender essas coisas é santificação. Porque eu entendo essas coisas e estremeço por dentro para que eu não caia numa coisa dessa. Mas eu preciso desejar a salvação do pastor André Valadão. E a salvação dele passa por isso, meu filho, de toda palavra frívola que é falada, você vai dar conta dela no dia do juízo. Por isso, então, é melhor dar conta dela agora. Feliz foi Davi que deu conta disso na vida e não pós-morte. Por isso que aí a gente vai agora para o segundo e último tópico aqui da nossa meditação sobre santificação e o nosso espírito de criança em Jesus. Que os pastores que foram presos hoje, eles estão envolvidos em crimes contra crianças. Porque é no Ministério da Educação que vendeu uma propaganda de cuidar das criancinhas, né? Como é que o governo ganhou as eleições? Eles estão ensinando sexo para criança de 6 anos, vão acabar com isso! Aí eles entraram para o governo, pegaram o dinheiro que é das criancinhas, superfaturaram ônibus, superfaturaram bíblias, superfaturaram livro de pastor
fizeram um cursinho de igreja virar faculdade, num país que é laico. Nem Deus em pessoa veio aqui mudar os impérios, mas os cristãos pegaram o dinheiro das crianças para aplicar nos negócios deles. Né? Que não é muito diferente de um Gustavo Lima que pega 1.200.000 de concessão do mato dele, não, que era dinheiro da educação e da saúde de crianças. Ai de quem fizer tropeçar um pequenino. Como diz a música antiga do Engenheiros do Havaí, né? A culpa é de todo mundo. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime tem culpa, quem duvida da dúvida tem culpa, e quem evita a dúvida também tem. Porque eu não pedi para nascer, mas uma vez que ele me fez nascer, eu sou responsável por isso. Por isso que ainda que meu discurso seja bizarro, ele é muito mais carregado de amor, embora a performance não pareça amorosa, do que a do André Valadão, que parece uma performance prática, amorosa e curta, mas é cheio de ódio à menina. E aí esses pastores que estão presos hoje, é a chance de arrependimento. Ora, para que o pastor Milton, de quem eu já até gravei vídeos tentando mostrar para a pessoa que tem alguma coisa errada no pastor que entende que um homossexual veio de famílias estruturadas, não vamos misturar, não vamos deixar isso prevalecer aqui. Ele preocupado com a ideologia e catando dinheiro das crianças. Eu não vou nem dizer que o pastor Milton roubou dinheiro das crianças, ele está preso porque ele é responsável pelo ministério. Mas ele prevaricou, o que é isso? Ele sabia que estava pegando e não comunicou ao Ministério Público, por isso que ele está preso. Porque a nossa Constituição é séria. Um ministro ou um presidente que faça isso tem que ser preso. O Bolsonaro só não está preso pela prevaricação no Ministério da Saúde, porque o Aras não viu crime na prevaricação. Qual que é a prevaricação? Ele viu o Ricardo Barros roubando da saúde, que envolve as crianças, e não comunicou. Mas como o procurador-geral o protegeu, né? Só que no caso do pastor Milton, o procurador-geral não protegeu, está preso. Senão o cara não fica responsável. Que crente acha que isso não é crime. Né? Crente acha que um presidente perdoar R$1 milhão de dívida de igreja, adquirida de maneira irresponsável, porque a igreja já não paga imposto desde sempre, então é dívida sim, de livrinho de Malafaia que deu errado, de CD que lançou e não deu lucro, aí ficou devendo a Receita Federal. Ele perdoou 1 milhão e poucos. Em plena pandemia, com as pessoas morrendo. Ai de quem fizer tropeçar um desses pequeninos. E aí você tem duas formas de Deus agir. Com uns Deus passa por cima igual um trator sem explicar nada. Por isso que eu ainda acho que o pastor Gilmar e o pastor Milton, esse ministro da educação, ainda são bem-aventurados. Porque Deus diz assim, vão para a cadeia para ver se vocês pensam. E se arrependem e delatem o que vocês sabem se vocês são meus. E André Valadão, eu te dei dinheiro, riqueza, prosperidade, esse povo confia em você, mas você não glorificou meu nome para essa gente. Deus não poupou Moisés disso? Vai poupar André Valadão? Eu quero que André Valadão seja salvo. Eu sei que dizer essas coisas, até os meus íntimos falam assim, como é que você fala isso? Você é doido, você não vai ganhar ninguém assim. Meu Deus, eu não estou aqui num concurso para ganhar ninguém. Eu tenho que ser fiel ao Evangelho. A gente está aqui estudando um livro que muita gente lucra em cima dele. Mas quem escreveu não lucrou nada não. Quem escreveu foi morto, dado o absurdo que as pessoas já sabem que ele estava falando. É exclusivista, a favor da escravidão. Nossa, a mulher que estuprar tem que gritar. Eles só estavam falando verdades eternas aplicadas ao tempo deles. E você entender isso e ser fiel a isso é santificação. Tem uma coisa aqui que eu fiquei pensando, tá vendo? A gente tem que ter mensagens que passem do nosso dia a dia, né? As coisas não param por aí não. O pessoal tava perguntando assim, cadê a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos? Temos uma ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos. Cadê você? Direito da criança. Aí a ministra se pronunciou hoje. Eu nem sei o nome dela, mas ela é um clone de Damares. A Damares é um exemplo de uma criança que foi molestada por tios cristãos, sofreu muito na infância, mas aí aquele evangelho que torna a pessoa 2 vezes mais filho do inferno, ela pegou todo esse sofrimento dela
Jesus salvou a vida dela, ela viu Jesus na goiabeira, tudo aquilo que as pessoas fazem chacota, mas eu creio na experiência sincera daquela criança Damares, mas ela vai crescendo no meio de evangélicos venenosos. Aí o que ela faz? Ela não usou a dor dela para acudir crianças. Ela usa a dor dela para esconder mulheres e crianças dentro de embriões. E ela nem consegue entender a blasfêmia que é essa atitude dela. Porque ela está por trás dessas resoluções. Ai, menina, foi estuprada, né? Ah, mas você sabe, essas crianças de hoje devem ter feito por onde? Vai ver que gostava do tio. Blasfêmias contra as crianças é blasfêmia contra Jesus. Por isso que ele fez questão de pegar uma criança e pôr no meio. Aí a ministra, que é o clone dela, se pronunciou hoje. Ai, que vocês estão expondo a criança, que isso era um processo para ser em segredo de justiça, agora vocês expuseram de maneira criminosa. Graças a essa exposição, que não foi criminosa, porque foi por um meio de comunicação legítimo, que é o The Intercept, é graças a essa exposição que as pessoas boas que tem na sociedade estão clamando para que a justiça seja feita à menina. Mas a ministra da Mulher está preocupada que o processo da juizinha, amiguinha dela, vazou. E está chamando isso de crime. Nenhum pronunciamento acerca da menina. Né? Aí é isso, é crente de direita. Eles camuflam a verdade, transformam a verdade de Deus em ideologia, adorando a criatura em lugar do Criador. Tudo isso para quê? Para proteger um governo profano, uma ex-ministra profana, uma juíza profana. E todas essas pessoas se chamam povo de Deus. Aí eu me lembro do profeta Isaías. Todos os dias o meu nome é blasfemado nesse povo por causa de vós. O que eu posso desejar para essas pessoas que se dizem servos de Deus e estão fazendo isso no poder que adquiriram? Que sejam transformados, seja lá o que isso signifique. Mas Jesus concorda comigo quando ele fala, olha, é melhor entrar no céu toda quebrada, ministra da mulher, do que perfeita ir para o inferno. Então eu só posso desejar que você entre no céu toda quebrada. Parece desejo de vingança, né? Vai ter uma criança precisando. Uma não, esse é o caso que ficou famoso. Tem um tanto de criança clamando por isso, que está vendo como é que o poder público age? Ah, vocês não sabem o que essa juíza causou para muitas outras crianças que a gente nunca vai ficar sabendo. Que mãe que vai pedir socorro a uma juíza depois do que aconteceu? Então a punição tem que ser precisa, porque como disse Jesus, judeu, 33 anos, solteiro, carpinteiro, ou seja, o que eu falei como homem, eu quero que vocês falem. Ai de quem fizer tropeçar um pequenino. Quando eu entendo a dor de uma criança, eu estou dando meu primeiro passo na santificação. Porque eu estou me separando. Eu estou confiando só em Deus. Criança confia só na mãe. Criança confia nos seus responsáveis. E um adulto cheio do Espírito Santo só confia em Deus. E santificação é isso. É esse pensamento bizarro, mas ninguém vai poder falar que aqui não tem confiança em Deus. Quem Deus quiser que nasça, vai nascer, mas eu tenho competência humana de cuidar de uma criança. Né? E aí, falava-se tanto que as crianças estavam, né, expostas num político comunista, e agora as nossas crianças estão sendo massacradas todo dia. Saiu uma pesquisa aí agora, são mais de 16 mil meninas grávidas de 2020 para cá, todas antes dos 12 anos. Ou seja, esse caso modelo que vem a público poderia socorrer outras 16 mil. E aí você não consegue entender por que o Brasil está essa desgraça, né? Porque esse povo quer... Por que Deus não guardou a menina do estupro? Porque você, tendo a chance de guardá-la das consequências disso, está zombando dela. Pois a criança Deus vai guardar, mas Deus vai cobrar da juíza, vai cobrar da ministra, vai cobrar do ex-ministro, vai cobrar do pastor, vai cobrar do valadão. Porque, como disse Jesus, os seus anjos, os anjos das crianças, intercedem por elas no céu. Né? Porque as mesmas bocas que perguntam por que Deus não guarda a criança, é a mesma boca que não quer socorrer a criança.
que Deus queria guardar essa criança, sobretudo, através de você, juíza do inferno. Deus queria guardar essa criança através de um pastor, André Valadão, lá na Vida Boa, que ele está levando nos Estados Unidos. Porque quando ele se pronuncia assim, ele não acabou com a vida de uma criança, ele acabou com a vida de pelo menos 16 mil que estão em mesma situação. E Deus não vai cobrar? E eu não vou desejar que o meu papai do céu não cobre? Eu quero que o André Valadão seja salvo. O Brasil está precisando do espírito de Elias. E por que não dizer do espírito de Jeú? Ah, é assim que vocês entendem que Deus é? Então ele vai vir do seu alto e sublime trono falar a língua que vocês entendem. E entender essas nuances, essas necessidades, essas especificidades do tempo e espaço, é também santificação. Por que é santificação? Porque o que eu estou falando aqui, ele corta, está fazendo algum corte aqui. Principados e potestades sabem onde é que essa palavra nossa vai chegar. Por isso que é santificação. Então nós tivemos aqui uma santificação, tipo pesquisação, pesquisa participante. Pensando em santificação, estamos aqui gerando realidades. Que aqueles que creem em Deus vão conseguir entender o que está sendo falado aqui. Agora, o imundo que fique imundo, o sujo que se suje, e as crianças que sejam protegidas. Amém? Amém. Senhor, na convicção de que as coisas todas estão nas tuas mãos, por amor ao Caio Francisco, que breve vai sair do ventre da sua mão, nós entregamos diante do Senhor as crianças deste país, que estão sendo massacradas, deformadas, educadas à moda cananeia, enfiadas em rituais ideológicos e cristãos que pesam contra elas. Nós entregamos essas crianças nas tuas mãos e nós pedimos ao Senhor que quem está no poder, que confia em Ti, que é criança diante de Ti, também seja tomado de santa loucura e haja com pressa, com vida e com graça diante de Ti. O Senhor é o autor da nossa vida. O Senhor sabe quem tem de vir e quem não tem de vir ao mundo. Eu sou um ser humano, eu não consigo entender que um feto enfiado em uma criança de 10 anos de idade seja projeto do Senhor. Eu falo assim porque eu confio em Ti. Eu sei que Tu és poderoso, que Tu tens propósito, que Tu conheces coisas que a gente não conhece, que Tu sabes o que está acontecendo na família, mas quem julga isso é o Senhor. Eu sou um ser humano, eu não vou ficar dizendo, ai, mas o que aconteceu para ela estar assim? Eu não sou o Senhor é quem sabe, eu não sei de nada. Eu só sei que nós temos o poder dado por Ti, de, em sendo feitos filhos do Senhor, agirmos como o Senhor, olhar para uma criança e acudi-la, olhar para quem está sofrendo e acudi-lo. E é claro, a Tua santidade em nós nos dá discernimento para dizer, olha, está sofrendo, mas não faça nada. Mas isso o Senhor faz no dia a dia, nas individualidades. Não nos deixe pecar contra as Tuas crianças. Não nos deixe semear coisas públicas contra as Tuas crianças. Não nos deixe torturar as crianças que estão vivas e nascidas. Quanto aos nascituros, eles pertencem a Ti. Quanto às mulheres desesperadas, elas pertencem a Ti. Quanto aos direitos das mulheres, eles pertencem a Ti. Levanta neste país, ó Deus, um povo cheio de santidade, cheio de consciência social, como o Senhor tinha isso, nos ensinou a ter. Cheio de amor para dar para uma criança que está pedindo socorro. E a outra parte, que é absurda aos nossos sentidos, que a gente a faça para salvar uma criança. Que é isso que nos importa. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe este país, que o Senhor abençoe essas pessoas, que o Senhor abra os olhos aos cegos, que o Senhor fale a linguagem que as pessoas conseguem entender. Que o Senhor faça nascer pessoas santas que conseguem entender a radicalidade do Teu amor, o escândalo do Teu amor, o poder do Teu amor e a prevenção do Teu amor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa foi a introdução à santificação. Quarta-feira a gente continua.
Muito legal. Nossa, bom demais. Só introdução. Tem que escrever aqui que é introdução.